Muitas vezes a gente erra as previsões, as projeções, normal, não vai dar para acertar tudo, ninguém aqui tem bola de cristal, mãe de nada disso. Mas tem duas feitas aqui nesse canal que vão começando a se confirmar. Uma de que o Santos brigaria ponto a ponto contra o rebaixamento. Depois do Sansão, tem que ser repetitivo, chato, mas meu trabalho. Depois do Sansão, falei sobre isso e veio gente, não, que isso, já escapou, tá livre. Não está. Não está. E a segunda, acho que estará, tá? Eu acho que escapa, mas não está. A segunda, olha, gente, isso depois do empate do Botafogo com o Fortaleza. Olha, gente, talvez esse time não ganhe mais um único jogo até o fim do campeonato. Pode acontecer. Talvez estejamos diante disso. Vídeo de hoje sobre os dois jogos que eu acompanhei ontem. Santos 0, Fluminense 3, Coritiba 1, Botafogo 1. Like do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, vem com a gente rumo a 140 mil inscritos. Palpites para hoje, vitória do Grêmio, empate entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Meus palpites já estão feitos no site do Aposta Ganha. O que você faz? Você vai clicar agora no link que eu deixo no primeiro comentário do vídeo, vai fazer o seu cadastro e vai se divertir nessa rodada do Brasileirão, beleza? É o meu link no primeiro comentário. Segundo aviso antes das análises, hoje é o dia, o maior lançamento do ano da mentoria que está transformando vidas, a mentoria sobre tráfego pago, sobre o marketing digital, o MSA. Todos os novos alunos hoje, todo mundo que entrar para a mentoria hoje e se tornar um novo aluno hoje, concorre, tem grandes premiações. Está concorrendo a 2 iPhones 15 Pro Max lacrados, fechadinhos, e a 3 Pixies no valor de R$ 1.500 cada. É só para os novos alunos de hoje. Você tem até 11h59 da noite para entrar para a mentoria, adquirir esse conhecimento, transformar a sua vida e ainda concorrer a esses prêmios, essas premiações maravilhosas que o MSA está oferecendo. Então o que você faz? Link na descrição do vídeo para o grupo de WhatsApp, onde você entra para a mentoria. O link de que a gente vai deixar na descrição, qual vai ser? Paola. Link do WhatsApp da Paola na descrição, direto. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai clicar lá no link que eu deixei, que é o link do WhatsApp da Paola, que é a minha esposa e que está junto comigo nessa divulgação e trazendo novos alunos para o MSA. Você entra no link, tira suas dúvidas, entra para a mentoria e ainda concorre aos prêmios de hoje. Fechou? Tá na descrição do vídeo. Além disso, além dos prêmios que o MSA está sorteando, esses que você viu aí na tela, tem também o bônus que Paola e eu estamos dando para os novos alunos, um valor para ajudar a impulsionar a sua primeira campanha. Então, clica na descrição do vídeo lá no link, fala direto com a Paola, você tem até meia-noite, 11h59 hoje, para aproveitar tudo isso nesse último grande lançamento do ano. Esse é o maior do ano, esse é. Vamos então, vamos começar com o jogo de mais cedo, e foi um baile. O Fluminense pegou o Santos e botou na roda. 3-0, porque o Fluminense tirou o pé no segundo tempo. Se o Fluminense quisesse, o Fluminense provavelmente teria feito o 4, ficou perto de fazer, provavelmente teria feito o 5º. Primeiro porque há uma distância técnica entre as duas equipes e tecnicamente a gente sabe que o teto do Santos é baixo, isso é repetido, batido, tema velho aqui do canal, mas o santista mais assíduo aqui no canal sabe do que eu penso e muitos concordam. E taticamente também, aí é que a gente precisa discutir muito sobre decisões do Marcelo Fernandes e sobre a falta de socorro do Marcelo Fernandes, de coragem mesmo, aí pode ser de leitura ou de coragem, ou das duas coisas, porque pode ser que ele não tenha percebido. Mas de novo, a gente fica escutando lá o técnico do Santos, pega, pro meio campo pegar. Gente, a questão não é essa. A questão é a quantidade de espaços, independentemente do jogador que está ali. Semana passada foi o Camacho. Ontem foi o Dodi. E aí é uma decisão que tem um risco, porque o Dodi, um tempo fora, já viveu um momento melhor do Santos, mas perdeu esse espaço, ficou fora. E ontem, assim, completamente dominado. Você tem jogos do Dodi na temporada muito bons, mas faz tempo que o Dodi não está bem. E ontem ele foi arrebentado no meio-campo do Santos. Muito mal. Ele e outros jogadores, né? Até anotei aqui alguns caras que me chamaram muito a atenção. Dodô, que só jogou 45 minutos e foi muito mal. Lucas Braga. O Lucas Braga é um jogador, na minha opinião, super esforçado, sabe? Dedicado. Mas o Lucas Braga ele tem uma taxa de acerto das decisões que toma muito baixa. Cruzamento, lance individual, cobertura defensiva. O Lucas Braga, ele vai mal em praticamente tudo.
É um desses jogadores, quando a gente pensar para o ano que vem, para uma reformulação, é um desses jogadores que o Santos não pode pensar em ter no elenco ainda para um outro ano. Porque, com todo respeito, assim, o Lucas Braga não apresentou nível. Você vê como o quadro é terrível da lateral direita do Santos. O titular hoje é o improvisado e muito mal na posição, o Lucas Braga. Você vê como a situação é feia. Então, Lucas Braga muito mal, Dodge muito mal, Jean Lucas, gente, o Santos tomando de 3, o Jean Lucas querendo dar lancezinho individual, lancezinho de efeito. Sabe aquele Jean Lucas que até chegou bem? Você não vê hoje no Jean Lucas uma atuação condizente com um jogador de um time que está desesperado. O Jean Lucas parece que tá, beleza, tá tudo bem. Mais uma atuação apagada do Jean Lucas. Mendonça, o que o Mendonça fez ontem? Marcos Leonardo, verdade, ele é vítima de um sistema que não ajuda, de um time que tem limitações e nem sempre as bolas chegam para ele. Ontem o Marcos Leonardo, o que chegou para ele matou. Matou no mau sentido, arrebentou, acabou, destruiu ontem. Soteldo não estava numa noite inspirada, mas pelo menos buscou jogo. Errou muito mais do que acertou, mas buscou jogo. Mas, num geral, um coletivo do Santos que foi engolido. O Fluminense mastigou o Santos e cuspiu. Tranquila a vitória do Fluminense dentro da Vila. E o Santos com esse coletivo desajustado, com o treinador que viu que a escalação não deu certo, não corrigiu, e aí o que ele faz para tentar corrigir no segundo tempo? Ele empilha o time de atacante. Aí ele coloca até o Patati. Coitado, menino numa bagunça, numa zona, e ele vai lá e coloca o menino para ver se... não, resolve aí alguma coisa, vê se dá. Então, assim, não adianta tirar o Rodrigo Fernandes, botar o Patati e pilhar atacante, não adianta, aí bota Morelos, aí bota Fute, o problema não era esse. Você só desorganizou ainda mais uma equipe que já não tinha qualquer lucidez dentro de campo, qualquer direcionamento racional dentro de campo. Então ontem também se reforçou a tese, que eu também concordo e disse aqui depois do último jogo do Santos, que caramba, Marcelo Fernandes chegou, trouxe motivação a esse elenco, tirou esse elenco de uma zona de conforto, o comportamento mudou, é verdade, e talvez isso seja suficiente para fazer o Santos permanecer na primeira divisão. Mas isso não é suficiente para um trabalho de longo prazo, com objetivos maiores, com ambições maiores a partir de 2024. Eu acho que o Santos, ao final do Campeonato Brasileiro, deve ser muito grato ao Marcelo. Eu acho que o Marcelo deve continuar no clube. É um cara identificado, é um cara que tem um respeito interno, é uma figura querida dentro do clube, um cara que foi injustiçado naquele momento da saída do clube, na disputa lá com o Lisca, num negócio muito mal contado, enfim. Mas eu acho que ainda não é o momento para o time titular, para uma responsabilidade como essa de comandar a equipe principal do Santos. Você vai ver o final do jogo, além dos que eu citei, né? Eu citei Morelos, eu citei Fute, eu citei Patati. Quem mais entrou? E tinha o Marcos Leonardo, tinha o Soteldo. Aí, se você for ver, atacante de origem, ainda tinha o Lucas Braga, improvisado, ainda tinha o Silveira. Cara, 5, 6 atacantes de origem. Alguns em funções diferentes, mas era isso que o Santos tinha no final do jogo. Então é um elenco desequilibrado, um treinador que ontem errou do início ao fim, e jogadores que a gente sabe, eles não vão conseguir produzir sempre. E o que vai salvar o Santos do rebaixamento é transpiração, é luta. Só que contra um time tão qualificado como o Fluminense, a luta não vai ser suficiente, não vai dar. Não vai dar, porque o Fluminense joga um futebol de outra... Assim, parecia ontem, sem brincadeira, Santista, não fica magoado não. Parecia jogo de um time de Série A e um time de Série B. Não pareciam da mesma divisão. A maneira como o Fluminense envolvia, tocava a bola e a maneira como o Santos se desorganizava. Você pega o lance do primeiro gol, eu tava revendo ele com atenção aqui. Pega o lance do primeiro gol do Fluminense. O Dodge, esquece, né? Você não tem ideia do que ele tava fazendo. O Rodrigo Fernandes sai desesperado e aí abre espaço. O Jean Lucas tá ali também, vendo a vida passar. Aí vem o Messias, assim, enlouquecido, desesperado, tudo errado. Uma zona. Aliás, eu vi o Musetti falar sobre isso nas redes sociais e concordei totalmente. A desarrumação, ela foi do início ao fim do Santos. E foi ele quem chamou a atenção para esses nomes, né, desatentos no lance do primeiro gol, desatentos, descoordenados, mal posicionados. E o vídeo é, claro, o vídeo você fala, meu Deus do céu, é exatamente isso que a gente está vendo. Então, sabe, senso de urgência, ontem não foi aquele Santos vibrante, verdade. Tinha Jean Lucas em Nárnia, tinha Silveira tentando dar caneta
Porra, caneta dentro da área, 2-0 pro Fluminense. Sim, tinha uns negócios ontem também de comportamento, mas não foi isso. Na verdade, o Santos perdeu na bola porque o Santos não tem bola para encarar o Fluminense hoje. O Santos não tem, não adianta. Ah, Jorge, mas o Santos encarou o Palmeiras e o Flamengo e ganhou dos dois. É verdade, daquelas coisas que só o futebol pode explicar. O Flamengo tem a expulsão do Gerson, que é determinante. O jogo contra o Palmeiras era um Palmeiras baqueado pela Libertadores, o Abel ainda irritado com críticas e tal, mas na boa, jogando hoje esse Santos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Fluminense, ele vai jogar 5 vezes, ele vai perder 4. Provavelmente. Futebol, né? Mas é na questão técnica, são equipes que estão patamares acima do Santos. E quando jogam o melhor futebol, como o Fluminense jogou, e ainda tem uma questão, né? Que eu acho que, na comparação com o que foi o clássico com o Palmeiras, também tem que entrar nessa análise aqui. O Fluminense jogou leve, ó. O Palmeiras, quando enfrentou o Santos, ainda estava naquele... O Fluminense não. O Fluminense jogou leve, campeão da América, pensando no Mundial. A preocupação é só não machucar, é não perder jogador importante. Mas leve, tranquilo, zero estresse, e isso conta no futebol. Aliás, isso é uma questão para a gente avaliar em vídeo mais depois do fim do campeonato, né, que a gente vai ter menos pauta e vai poder tratar de alguns assuntos mais atemporais. Eu pensei em retornar aquele tema do psicológico do torcedor, de como a gente lida com frustrações do futebol, de como isso impacta na vida pessoal. Eu quero voltar porque eu acho que tem mais coisas para dizer, eu já fiz um vídeo recente sobre isso. Quero falar também da postura de jogador. E aí você pega o exemplo do Fluminense, que ganhou 3 e empatou 2 depois do título da Libertadores, não perdeu mais, tá leve. Você pode pegar o exemplo do ABC na Série B, que depois já rebaixado, 1 mês rebaixado, ele foi lá e tirou ponto do Juventude, tirou ponto do Guarani, tirou ponto do Vila Nova, mexeu com a briga pelo acesso. Por quê? Porque estava mais leve, mas o jogador tem dificuldade de lidar com responsabilidade, de corresponder ao momento de pressão. Então eu acho que vale a gente tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Mas aí, Santista, o negócio agora é fazer conta. O negócio é fazer matemática. Vai pegar o Atlético Paranaense domingo fora. Ganhando 46 pontos. Se o Bahia empata com o América Mineiro, o Bahia chega a 42. Vão faltar 3 pontos a serem disputados, com 4 pontos de distância, o Santos escaparia. E ainda tem o Vasco que vai pegar o Grêmio. É muito mais provável o Vasco perder para o Grêmio do que o Bahia empatar com o América Mineiro. Convenhamos. Mas o América Mineiro é um time que está endurecendo o jogo para muita gente. Não endureceu para Flamengo e Palmeiras, mas para muitos tem conseguido ser incômodo. Depois ainda tem o Fortaleza em casa. O Santos só depende dele. E acho que contra o Fortaleza vai dar muito mais jogo do que deu ontem contra o Fluminense. Ontem não deu jogo, tá? Ontem não deu pro cheiro. Acho que dá para escapar. A rodada foi ótima pro Santos. O Santos tem que agradecer muito. Não precisa agradecer não, né? Mas só agradece a Deus, então. Papai do céu, obrigado pelas vitórias do Corinthians e do São Paulo. Não vai agradecer os rivais, mas agradece em silêncio. Upa, show, valeu. E é tentar fazer o que tem que fazer contra o Atlético Paranaense e contra o Fortaleza. Eu acho que o que tira um pouco do desespero... Primeiro é o fato dos rivais ali não terem vencido, tem que ver como é que vai ser o jogo do Cruzeiro hoje, se o Cruzeiro não vencer, melhor ainda para o Santos, mas também o Santista concluir que, ontem não tinha como, né? O Fluminense não ia dar para vencer. Na conta, eu imaginei o Fluminense indo com o time reserva. Eu imaginei o Fluminense sem titulares nesse jogo, que começaram a falar sobre isso do Rio. Vieram notícias, né? Contra o Santos e contra o Palmeiras, o Fluminense deve poupar e botar força máxima só contra o Grêmio em casa na última rodada, no último jogo antes da estreia. Não, veio com a galera. Veio o Ganso, veio o Cano, veio o Martinelli, vários titulares aí, Fábio. Complicou, mas não era, de fato, com o Fluminense completinho, motivado, esse era um jogo para não colocar na conta. Os dois próximos, sim. Então... baseado no que o Santos fez nos últimos jogos, é possível escapar. Ainda bem que o Santos não terá, nas 2 últimas rodadas, adversários do nível do Fluminense. Senão, eu estaria recomendando mais remédios calmantes aos santistas do que agora. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar do Botafogo aqui. Ontem, eu vou confessar para vocês que não esperava... Até fiz aqui a projeção... no vídeo lá da simulação do campeonato, colocando uma vitória contra o Coritiba e só, né? Coloquei uma vitória de 1-0 e só, e disse aqui, olha, acho que o Botafogo, se ganhar algum jogo até o fim do campeonato, só ganha esse. Porque ali, né, eu coloquei uma dose ali de análise e tal. Mas
pensando até um pouco mais de forma passional, antes desse vídeo da simulação, quando eu fiz o vídeo lá depois do empate com o Fortaleza, eu falei, gente, acho que não ganha mais um jogo até o final. Então, a prova de que não tinha clubismo nenhum na simulação, né? Pelo contrário. E não vai ganhar, pelo visto. Pelo visto, não vai ganhar. Porque não é só falta de futebol, gente. Quando a gente fala que o problema desse Botafogo ele é mental, ele é psicológico, ele é muito mais profundo, ele é algo que precisa ser retirado do clube, tá nas entranhas do clube. Tá provado com o jogo de ontem. Tá provado com aquela cena antes da cobrança do pênalti do Thiago Nunes, do Adrielson, aquelas cenas, né, do Perry, jogadores ajoelhados, jogador não querendo olhar para a disputa do pênalti, o treinador que chegou agora. Quando eu falo que esse problema mental do Botafogo, ele é independente de comissão técnica, são vários treinadores, todos caem na mesma vala comum do destempero, da pressão exagerada, do nervosismo que foge do controle, das emoções que não são contidas. Eu acho que é legal você vibrar, comemorar num pênalti, mas olha, vou dizer pra vocês, aquelas reações ontem, antes da cobrança do pênalti do Tiquinho, me lembraram... Vocês veem muita diferença do Thiago Silva na disputa de pênalti 2014 contra o Chile? Pô, você já vai pra um pênalti, ali era uma disputa de pênaltis, o de ontem era uma cobrança aos 50 do segundo tempo. Você já vai pra esse momento de decisão, você já vai arrebentado, você vai... Nossa... E aí, quando você consegue o gol, diferente de uma disputa de pênaltis, o jogo pode continuar, como continuou ontem. Então você você tem aquela euforia, aquela explosão, mas, gente, calma, porque ainda vai ter a saída de bola do Coritiba. Nós vamos ter mais um minuto para jogar ainda, calma. Vamos conter as emoções aqui um pouquinho, mas o Botafogo é incapaz de conter emoções. O Botafogo é incapaz de ser frio. E eu vou dizer de novo algo que vai doer, mas é verdade, o Botafogo não está acostumado. O Botafogo não está acostumado a viver o que viveu. A instituição não é só esse elenco. Esse elenco está provado que não tem jogadores vencedores. Está provado, isso fica na biografia de cada um. Falei isso aqui na segunda-feira, lá no De Placa, e vou repetir. Futebol, muitas vezes, ele é benevolente demais com o jogador que fracassa. O jogador, às vezes, fracassa e, ao invés disso se tornar uma mancha que ele vai precisar tirar com muito esforço, ele é premiado com um contrato melhor na temporada seguinte. Eu acho que a dimensão do que está acontecendo, do que está sendo feita por esses jogadores do Botafogo, isso precisa, essa mancha precisa acompanhá-los para o futuro. A gente precisa lembrar, o clube quando for contratar, ele precisa lembrar, caramba, eu quero montar um elenco com um perfil vencedor, um elenco que tem um histórico vencedor, com jogadores que saibam o que fazer no momento de decisão. Caramba, o Marlon Freitas, o Eduardo, o Cuesta, o Adrielson, poxa, eu acho que eles não têm esse perfil não. Olha o que eles fizeram no Botafogo de 2023. O jornalista, muitas vezes, ele fica marcado para sempre por uma gafe, por um erro, por uma falha de apuração, por uma opinião insensata. E isso muitas vezes vai acompanhando o profissional a vida inteira. Depois de anos, de muito tempo, com ótimos trabalhos seguintes, o cara vai conseguindo diminuir isso, recuperar um pouquinho da imagem. Pô, isso acontece com qualquer profissional e não vai acontecer com o jogador, por quê? O jogador vencedor, ele é reconhecido por isso. Caramba, esse cara aí, hein? Caramba, hein? Esse cara ganhou tantos campeonatos nacionais, tantas copas, artilheiro de não sei o quê, melhor goleiro de não sei da onde, melhor zagueiro. Pô, esse é brabo, hein? Esse é cascudo. Pode trazer. Esse fracassou. E a palavra fracasso, ela não é uma exclusividade do jogador de futebol. Não é um rótulo maldoso que se coloca apenas nessa grande vítima profissional que é o jogador de futebol. Não. E o fracasso não significa que aquele jogador esteja acabado para o futebol. É muito importante as pessoas pararem para ouvir com atenção uma análise que é feita em cima de um atleta. Porque é muito difícil a profissão do analista. Sério, é muito complicada. E assim, isso... Eu constato isso, mas isso não altera em nada a minha conduta, tá? Isso não distorce o que eu penso, isso não me faz ser um profissional diferente. Mas eu vejo o quão complicado é. Porque no elogio vem sempre um alerta. Ih, tá elogiando demais. Ih, tá elogiando antes da hora.
E tá incensando, tá alçando o cara ao patamar de craque que ele não é. E muitas vezes nem é isso. Às vezes você só tá dizendo que o cara é um bom jogador, que ele tá desequilibrando, que ele tá vivendo o melhor momento da carreira. E aí vem a crítica porque tá elogiando demais. Quando fracassa, mas que palavra forte, fracasso, como assim? Quer marcar o jogador para sempre? Quer dizer que esse cara não vai prestar nunca mais? Não é nada disso. Mas em 2023, todos esses jogadores do Botafogo fracassaram. Você gostando ou não, você achando a palavra forte ou não, você sendo botafoguense ou não, porque também tem isso, quem tá de fora, às vezes tem uma percepção mais branda da coisa. Às vezes não conseguem enxergar a dimensão da crise, a dimensão do problema. Quem está dentro, e por isso que eu digo, torcedor, jornalista, não pode perder a sua essência como torcedor também. Ele não pode se comportar o tempo todo na análise como torcedor, mas ele precisa sentir um pouquinho o que o torcedor sente. Ele precisa continuar sentando na arquibancada. Ele não vai sentar na arquibancada de todos os times, do time dele. Tudo bem, continua indo. Não perde isso, porque a gente consegue entender, captar um pouquinho e entender o que isso representa para uma instituição e para um torcedor. Eu acompanho o Botafogo há mais de 3 décadas, vi o Botafogo ser rebaixado, vi o Botafogo passar alguns vexames, nunca vi nada igual a isso aqui. Nunca, nunca, nunca. De rivais chegarem falando, caramba, eu tô com pena, eu tô com dó, eu tenho compaixão, eu tenho empatia, Aconteceu, nem todos os rivais. Tem rival que tá zoando até agora, tá passando mal, foi parar no hospital ontem de tanto rir. Mas tem rival que já chegou nesse estágio. Porque isso foge do racional, gente. Não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes, não foram 4 vezes. Meu Deus! No mesmo turno do campeonato, não é no mesmo ano, é num espaço assim de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, sequencialmente. Um time que esteve 13 pontos na frente. Eu discordo totalmente, assim, mas totalmente, radicalmente dessa leitura de não, vamos aplaudi-los, porque afinal de contas eles fizeram um grande primeiro turno e estão colocando o Botafogo na Libertadores. De que adianta, gente? Olha a mancha, olha a marca, olha a dor que está sendo provocada na torcida. Olha a desestabilização, olha a quebra de expectativa, olha a falta de confiança, olha como esse clube está virando motivo de chacota. Gente, me desculpem, que glamorização de insucesso é essa que nós estamos vivendo? Nesse mundo atual, se glamoriza falta de educação, se glamoriza burrice, falta de cultura, falta de vitória, se glamoriza tudo de ruim. Vira, não, veja bem, não é execração. Ninguém vai pegar o jogador do Botafogo, vai pendurar em praça pública. Mas a gente precisa dar a devida dimensão, assim, a gravidade. A gente não pode usar eufemismos. A gente tem que falar a verdade é essa. A verdade é que o que eles estão fazendo com esse clube é de uma maldade, é de uma irresponsabilidade. Só que eles não estão... O Adrielson e o Perry, no final do ano, eles vão pegar as coisinhas dele e vão para Lyon. E alguns outros jogadores aí vão seguir com as suas vidas numa boa. E quem fica ferrado é o torcedor do Botafogo. Quem passa mal, quem tem problema de saúde, quem desanima, quem fica arrependido de ter feito o filho torcer, quem fica com peso de consciência... é o botafoguense, o jogador não fica. Então, beleza. Já que o jogador tem esse desprendimento, por que na hora da análise a gente também vai ter esse excesso de zelo, de cuidado? Não, eu nunca vou pregar crime, nunca preguei aqui crime, violência, agressão, intimidação, ameaça, eu nunca preguei. Mas eu nunca vou chegar aqui e dizer, não, veja bem, né? Poxa, o Botafogo, esse elenco não era para ser campeão brasileiro. Deixa eu revelar um negócio, lembrar um negócio para vocês. Esse time tem, tá passando uma sirene braba aqui, esse time tem a 5ª maior folha do Campeonato Brasileiro. Então, peraí, nós não estamos falando do Goiás, nós não estamos falando do América Mineiro, nós estamos falando do Coritiba, não, estamos falando do Botafogo. Esse time tem salários em dia, esse time melhorou a sua estrutura, teve voo fretado para jogador em vários jogos. Peraí, então nós não estamos falando de um time, nossa, assim... como se fosse o Novo Horizontino vindo da Série B e de repente abriu vantagem na liderança, mas coitado, não era para estar ali. Não, calma. Você pode falar que tecnicamente esse time não era tão exuberante assim? Tá, vamos debater. Acho que realmente para 13 pontos de vantagem, talvez não fosse. Mas o fato é, esse time abriu os 13 pontos de vantagem e não confirmou. E a responsabilidade desses jogadores, tudo que eu já falei sobre diretoria, comissões técnicas, eu não vou repetir mais. Porque eu acho que a gente não pode... A gente coloca muito peso, ou às vezes tira muito peso
de atletas e culpando todos os outros fatores, esquecendo que quem bate o pênalti, quem faz a defesa, quem dá o carrinho, quem aperta uma marcação, quem faz uma cobertura, quem sobe por uma cabeçada, é o jogador. O treinador arma, o clube dá estrutura, o treinador arma a estratégia e o jogador executa. Se no final essa última parte não executar o que tiver que executar, acabou, esquece. E aí a gente vai tirá-los da equação por qual motivo? O Botafogo de ontem, lembra o Botafogo contra o Fortaleza? Bola do zagueiro pro lateral direito, do lateral direito pro zagueiro, do zagueiro pro lateral esquerdo, do lateral esquerdo pro zagueiro. 80% de posse de bola que não servia para nada. 10 dias, data FIFA, o time descansou, voltou, ótimo. O técnico novo, astral novo, curou a ressaca das derrotas lá pro Palmeiras, pro Vasco, pro Grêmio, agora vai, não foi. E ontem o Botafogo pegou o vice-lanterna do campeonato, rebaixado, que dispensou vários jogadores, que tinha gente do sub-20 em campo, e esse time não conseguiu se impor. E em alguns momentos o Coritiba foi superior ao Botafogo. O Coritiba rebaixado desde a 35ª rodada, mas moralmente desde a 25ª. Matematicamente desde a 35ª. O Botafogo, lutando pelo título, começando a rodada um ponto atrás do líder, ele foi incapaz de ter uma atuação digna de um time vice-líder ou terceiro colocado do campeonato. E aí a gente vai achar normal, naturalizar? Não, veja bem, todos caem. Nenhum torcedor, me arrisco a dizer, da minha memória, tá? Do que eu tenho de memória narrando jogos e cobrindo futebol há 20 anos, vamos colocar isso? 20 anos, né? Em 2013 eu completo 20 anos, 2023. 20 anos, completei agora em novembro, de cobertura esportiva. Narrando jogos em estádios, cobrindo clubes, nos tempos em que fui setorista, e hoje na TNT Esportes. Então, nesses 20 anos em que eu cubro futebol, e também torço por futebol, já vi muito vexame, muita vergonha, nunca vi nada igual ao do Botafogo. Se vocês acham que eu estou superdimensionando, tudo bem, é só uma opinião. Então você pode me dizer, olha, eu acho, Jorge, que esse não foi o maior não. Eu acho que o maior foi aquele ali. Foi do time A no ano tal. Beleza, refresca a minha memória. Do que eu tenho de memória rápida, puxando rápido, nunca vi nada igual. Nunca vi uma equipe que provocasse tanto sofrimento ao seu torcedor quanto esse Botafogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E eu não vejo um pedido de desculpas. O que eu vejo é jogador que vai para a imprensa, que vai para o microfone em intervalo de jogo e saída de campo reclamar de arbitragem. Aliás, o Botafogo pode chiar. Pô, mas por que o árbitro ontem não encerrou o jogo? Já que o pênalti foi aos 49,50, ele tinha dado 5 minutos de acréscimo. Eu acho que ele deveria ter encerrado. Eu acho que foi pênalti, sim, ele deveria ter encerrado o jogo. Mas, caramba, pelo amor de Deus, que o Botafogo não se perca em dossiês para cá, acusações para lá, que o Botafogo se concentre em corrigir os seus próprios problemas. Não dá, porque, ok, vamos imaginar. Pô, era para acabar o jogo, mas ele não acabou. Ele vai dar a saída de bola do Coritiba. Gente, é um ataque. É um ataque. O Coritiba vai mandar essa bola para a área, a gente vai cortar e vai acabar o jogo. Galera, um ataque, só isso. Contra o vice-lanterna do campeonato, rebaixado moralmente a 10 rodadas, que dispensou quase metade do time, com os caras aí do sub-20, o treinador também foi mandado embora, é um catado que os caras botaram para jogar. É um ataque, a gente não consegue. Pô, então, ok, né? Quer melhorar a arbitragem, quer fazer lá dossiê, eu acho que é perda de tempo. Perda de tempo e desgaste institucional. Vira motivo de chacota como virou o DVD do Internacional lá atrás. Mas quer fazer? Faz. Cada um faz o que quer. Agora, que não se perca a prioridade, a noção da prioridade. A prioridade é entender por que o Botafogo é tão desequilibrado emocionalmente. Troca presidente, troca treinador, troca jogador e o problema está lá. Então o problema tem que ser atacado lá dentro. Chega de falar de falta de sorte. Eu acho que sorte e azar te acompanham na vida. Mas você, com o trabalho árduo, duro, com talento, você minimiza o efeito do azar na tua vida e potencializa a sorte. É assim que eu enxergo, é assim que eu olho para a minha trajetória profissional, por exemplo, e vejo essas coisas presentes. Então acho que o Botafogo ele precisa realmente olhar para si. Tá querendo encontrar os problemas externos que justifiquem o que aconteceu? Tá, e os internos? E a minha culpa nisso? Você tem culpa, você, aquele ali, aquele outro, tá, eu não tenho? Nenhuma responsabilidade, zero. Então, acho que o que fica de lição pro Botafogo, primeiro é a decepção com esse elenco, não vão deixar nenhuma marca positiva. Tudo que foi, você pode jogar fora todo um trabalho bem feito. Pode, acontece com vários profissionais, a cobrança é diária. A TNT Esportes acabou de renovar a Champions League até 2027. Foi feito o anúncio ontem. Graças, muito em função desse trabalho que a gente já faz há pelo menos 8 anos de uma cobertura
muito bem feita, muito séria, muito apaixonada, muito completa da Champions. Se nesses próximos 3 anos a gente não repetir, a gente descer o nosso padrão, acabou. Tudo que ficou para trás vai ser esquecido. É cobrança todo dia, a gente precisa buscar o melhor todo dia. Então o que esses jogadores fizeram foi estragar o próprio trabalho, foi rasgar e jogar no lixo o próprio trabalho. Então, já que isso foi feito, eles precisam ser lembrados por isso. Simples assim. A vida as pessoas complicam muito a vida é simples, gente. A vida tem os seus aspectos complicados, problemáticos, mas em essência, a vida é simples, cara. A vida profissional deu resultado, é isso. Não deu resultado. E o pior é que não é uma questão de não dar resultado o Botafogo. Porque o futebol, ele é um mercado que envolve paixão, que envolve sentimento, que envolve apoio. O jogador de futebol recebe apoio do torcedor. O jogador de futebol reclama quando não vem apoio da arquibancada. O jogador de futebol reclama quando a torcida vai para o aeroporto fazer protesto e não vai aplaudir. O torcedor do Botafogo não pode ser criticado por absolutamente nada esse ano. Se algum jogador tiver a cara de pau de fazer qualquer crítica à torcida, ele vai se apegar a quê? O time é eliminado da Sul-Americana às 5 horas da manhã, a torcida está no aeroporto. Estamos com vocês e cantando o hino. Torcida lotando os ingressos. Inclusive, quando o time entrou em uma fase, continuou comprando todos os ingressos e lotando o Newton Santos em todos os jogos. Exceto o último contra o Santos, porque aí passa do limite. Aí quando o cara começa a se sentir otário, o cara fala, pô, realmente não vou. E eu acho, é só uma opinião, eu não prego nada. Eu não prego cancelamento sócio-torcedor, eu não prego que o torcedor se ausente da arquibancada para sempre, eu não prego nada. Eu estou dizendo como eu vejo. Eu acho que a ida ao jogo, a presença no estádio, além de ser algo inerente aí à paixão por um clube, faz parte, né, nessa relação torcedor em clube, estar presente é um combustível, alimenta tudo isso, mas eu acho que estar presente também é um gesto de apoio. É um gesto de, sabe, estamos com vocês. E não estar presente significa também não concordamos com o que está sendo feito. E acho que nessa hora, o torcedor do Botafogo que quiser dar esse recado domingo contra o Cruzeiro, terá todo o direito. O torcedor do Botafogo que quiser fazer qualquer coisa, desde que não violência, mas qualquer ato de distanciamento e afastamento nesse momento, ele precisa ser respeitado. Porque os jogadores não respeitaram o sentimento do torcedor. A verdade é essa. É triste você ver jogadores numa Série A de Campeonato Brasileiro que não conseguem se impor, que tem medo de um jogo contra o Coritiba. E isso sendo leve, porque eu fiquei com outras impressões do que vi ontem. Por exemplo, a entrada do Eduardo, que é uma coisa assim, desqualificada. O Eduardo não poderia mais vestir a camisa do Botafogo, nem mesmo na última rodada contra o Internacional, porque o que ele fez ontem não tem justificativa. Não tem. Uma expulsão no primeiro tempo de jogo, com meia hora de jogo, com o time lutando para ser campeão brasileiro ainda, a 1 ponto do líder quando começou a rodada. E a expulsão, a entrada que ele dá no adversário, você fala, meu Deus, sim, por quê? Então, acho que é deprimente o papel que o Botafogo está fazendo, e eu sei que quem não é botafoguense muitas vezes não tem o alcance disso e acha que pode haver algum exagero aqui, mas eu garanto para você que não há exagero e as palavras usadas nesse vídeo ainda foram muito educadas. Ainda considero insuficientes, pelo menos para externar o que boa parte da torcida do Botafogo pensa. Para externar o meu raciocínio como alguém que tem responsabilidade do microfone, eu acho que está ok, mas o botafoguense, com certeza que está vendo o vídeo, ele pensa muito mais do que foi dito aqui. Ele tem outros termos mais entalados com o que foi dito aqui. O jogador de futebol precisa saber a responsabilidade que tem, precisa saber o terreno que está pisando, precisa saber o peso da camisa que está vestindo. Muito, muito triste. Nunca vi nada igual em termos de sofrimento, uma torcida passar. Nem mesmo os sofrimentos anteriores do Botafogo se comparam a esse aqui. Simplesmente inacreditável. Pesado, sabe assim? Pesado. Eu vim fazer o vídeo hoje, eu fui dormir ontem assim, pesado. Você fala, meu Deus do céu. E eu vi vários colegas assim. Eu vi gente narrando o jogo assim, perplexa. Meu Deus, isso foge de qualquer lógica. Eu nunca vi nada igual. Já vi pipocada, já vi time perder liderança, já vi o Arsenal na temporada passada, já vi o Palmeiras 2009, já vi um monte de coisa acontecer, já vi o próprio Botafogo liderar e sair. Mas igual a isso aí, eu teria muita vergonha de estar protagonizando isso.
Sinceramente, eu não sei se todo mundo convive assim com fracasso. Quando as coisas não dão certo no meu trabalho, num jogo, numa narração, eu volto para casa arrebentado, destruído. E é o mínimo que eu acho que deveriam sentir os jogadores do Botafogo nesse momento. Eu ficaria muito envergonhado, honestamente. Vídeo tá feito. Boa quinta-feira para todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.